Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro de 2017, e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. O presidente da Alerj e deputados são conduzidos coercivamente. O governo edita medida provisória para fazer ajustes na lei em vigor. E o Michel Temer deve trocar 17 ministros, diz Romero Jucá. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Gostaria de agradecer demais a audiência, a paciência e dizendo que nós estamos ainda fazendo alguns testes da nossa programação. Então, em breve, nós estaremos com a nossa programação em tempo real de volta para poder trazer sempre o máximo de entretenimento e notícias e tudo mais. Junto comigo aqui no corte, no GC, nos VT, tá o Gabriel Freitas. Agradeço aí pela disposição e pelo trabalho. E eu gostaria de agradecer também a todos que elogiaram o retorno do programa ontem. Muito obrigado, viu? É com muito carinho que eu recebo esses elogios. Lembrando que você pode entrar em contato conosco, tá aqui embaixo, ó, facebook.com/WTV Brasil. Você pode estar sendo pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo nosso site. Lembrando que você pode estar sempre aí mandando mensagem pra gente, denúncia, reclamação, opinião, enfim, o que for. E vamos então às notícias de hoje, né? Ó, o presidente da Alerj e deputados são conduzidos coercitivamente. Sim, o presidente da Alerj, eu vou pedir pro Gabriel colocar a foto na tela aí, ó. Esse cara bonito aí, né? Mais ou menos, já é a segunda vez, viu? O Ministério Público Federal, né? Desculpem, deflagrou hoje, né, dia 14, no Rio de Janeiro, a operação Cadeia Velha. Olha só, Cadeia Velha, porque a Câmara, lá deixa eu botar aqui na outra câmera que vai explicar, a Câmara dos Vereadores lá no Rio de Janeiro, ela era uma cadeia antes de ser a Câmara. Engraçado, né? Eu só dou risada com o Rio de Janeiro, sabe? Porque acaba sendo, não era pra ser, né? Mas acaba sendo. Enfim, eu vou continuar lendo a notícia aqui. Então, a Operação Cadeia Velha, fruto de uma ação conjunta com a Polícia Federal e iniciada a pedido do Núcleo Criminal de Combate à Corrupção, né? Pelo próprio Ministério Público Federal. Digamos assim, uma dos desmembramentos da Lava Jato, né? Na operação, a pedido do desembargador federal Abel Gomes, o relator dos processos da Força Tarefa, no Tribunal Regional Federal, são ordenadas as conduções coercitivas dos deputados estaduais Jorge Pisciani, Paulo Melo, Edson Albertassi, todos do PMDB do Rio de Janeiro, partido, né? Além de 6 prisões preventivas e 4 temporárias, e busca e apreensão nos endereços de 14 pessoas físicas e 7 pessoas jurídicas. Segundo a nota do Ministério Público, a condução coercitiva dos deputados foi ordenada como alternativa inicial à prisão deles. A operação investiga parlamentares e outras 10 pessoas por corrupção e outros crimes envolvendo a Assembleia Legislativa, a famosa Alerj, que era a cadeia. Bom, deixa eu ficar quieto, que senão eu vou acabar tomando um processo. Na operação Cadeia Velha, é apurado o uso da presidência e outros postos da Alerj para a prática de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, etc, etc, etc. Segundo as informações divulgadas, a petição do Ministério Público, com 232 páginas, resulta de investigações feitas há mais de 6 meses, que incluem quebras de sigilo bancário, telefônico, etc. Aquela coisa toda que todo mundo já conhece e que vem de matérias obtidas a partir das operações antigas, Operação Calicut, a Eficiência, a Descontrole, a Quinto do Ouro e a Ponto Final, e agora a Cadeia Velha, né? Eu vou aqui para outra câmera só para a gente colocar. É incrível, né? E o Ministério Público ele ainda sustentou que, junto ao Tribunal Regional Federal, que são
inafiançáveis os crimes dos deputados, que seguem em flagrante delito, sobretudo, da associação criminosa e lavagem de ativos, e que não é preciso a Alerj avaliar suas prisões. Eles querem que essas pessoas já fiquem presas sem que a Alerj tenha que avaliar o legislativo. Os investigados com prisão preventiva decretada são os empresários Lelis Teixeira, Jacob Barata Filho e José Carlos Lavouras, investigados na Operação Ponto Final. Além de Jorge Luiz Ribeiro, Carlos César da Costa Pereira e Andréa Cardoso do Nascimento. Os presos temporários são Felipe Pisciani, Ana Cláudia Jacobi, Maria Rocha Schaucher de Almeida, nossa, nome grande, quase parecido com o meu nome, e Fábio Cardoso do Nascimento, né? Os principais nomes dessa cúpula, né, são ligados à FETranspor, Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro. Ó, eu vou dar uma resumida, vou aqui na outra câmera aqui, o que acontece? Essas pessoas que são ligadas algumas dessas pessoas são ligadas a essa federação, que é a federação que controla os ônibus, tanto os municipais, os passageiros de viagens aí no Rio de Janeiro. E essas pessoas estavam usando a Alerj e tal, são acusadas, né, junto com a presidência da Alerj e os outros deputados que foram conduzidos coercitivamente para prestar depoimento. Lembra ontem que eu estava comentando que o Rio de Janeiro estava entregue aos bandidos? É isso que eu estava falando. Eles usaram essa federação, mais algumas coisas na Alerj, para desviar bilhões. Não, eu não falei errado. Bilhões do Estado do Rio de Janeiro. Foi o que fez com que o Estado do Rio de Janeiro ficasse do jeito que está. Falido. É isso. O que eu digo em relação a isso, lamentável, e espero que essas pessoas fiquem presas. Mas eu sei, infelizmente, eu vou falar isso com muita dor no coração. Eu sei que nós estamos no Brasil e que esses políticos e esses empresários riquíssimos não ficarão presos por muito tempo, infelizmente. Mas parabéns à Polícia Federal que conseguiu novamente tocar na ferida, né? E ali na Alerj o bicho pega, viu, gente? A corrupção no Brasil todo, mas ali, digamos que cadeia velha e o cheiro é ruim. Vamos para outra notícia aqui, ó. E sobe para 530 o número de mortos após o terremoto do Irã. Nós comentamos ontem, você está vendo imagens aí do que aconteceu aí no terremoto. Ó, pelo menos 530 pessoas morreram e outras 7.080 ficaram feridas no terremoto de 7,3 graus na escala Richter, que abalou no último domingo, passado o oeste do Irã, segundo os últimos números oficiais divulgados, né, ainda nesta terça-feira. A informação é da agência F, né? Esses novos dados representam um aumento considerável no número de vítimas mortais causadas pelo terremoto na província de Kermanshah, eu não sei falar esses nomes árabes, desculpa, gente, na fronteira com o Iraque, cujo balanço ontem, que nós falamos aqui no Fato Brasil, era de 440 mortos. Então o número de vítimas tem aumentado com a passagem das horas e o avanço das tarefas de retirada dos escombros de cerca de 30 mil casas destruídas. Complicado, hein, gente? Olha, vocês vão ir nas imagens aí, é muito lamentável mesmo, né? O governo iraniano decretou luto nacional nessa terça-feira para honrar as vítimas do terremoto. E o mais grave registrado no Irã desde 2003. Quase 31 mil pessoas morreram nesse de 2003, né? E as autoridades estão mobilizando todas as agências de segurança, bombeiros e tudo mais ajuda externa, mas, no entanto, dezenas de milhares de afetados realocados em barracas da campanha se queixam que as ajudas não são suficientes. É claro, né? Uma tragédia dessa ainda num país que é fechado como o Irã, e fica realmente difícil, né? E veja a seguir aqui no Fato Brasil, o governo edita medida provisória para fazer ajustes na lei em vigor. Já vou comentar sobre isso. E o Michel Temer deve trocar 17 de ministros, diz o Romero Jucá. Pois os meus comentários, que fica aí rapidinho, é só pra gente ver a propaganda do Sobreira. E a gente já volta. Então, até daqui a pouco. Sobreira Envelopamentos. Sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar,
o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. E estamos de volta com o Fato Brasil aqui na WTV. Lembrando que você pode enviar pra gente, né, sempre através do nosso, preferencialmente através do nosso Facebook, que é as nossas redes sociais, sua mensagem, reclamação, sugestão, denúncia, por favor. Nós estamos aqui, esse é um espaço para prestar serviço para você. E vamos voltar aqui às notícias, né? O governo edita uma medida provisória para fazer ajustes na lei em vigor. É na lei trabalhista, pois é. O governo federal editou nessa terça-feira, né, uma medida provisória, a famosa MP, para fazer ajustes na nova legislação trabalhista. Eu vou virar para essa câmera e explicar para você aqui. A nova lei que ela entrou em vigor no último sábado, mas como alguns pontos geraram polêmica, como da questão lá das grávidas trabalharem em ambientes que sejam complicados e tal, a exclusividade de trabalho, entre outros pontos, o governo fechou um acordo com os senadores para que as mudanças sendo aprovadas, né, que foram, né, seriam editadas numa nova medida provisória, né, e com a publicação dessa medida hoje, nessa terça-feira, no Diário Oficial da União, os ajustes passam a valer imediatamente, já estão valendo, esses ajustes. A partir de agora, o Congresso terá até 120 dias para aprovar, mudar ou rejeitar os ajustes promovidos pelo governo. Se a MP não for analisada nesse período, a medida perderá a validade e automaticamente as regras antigas voltarão a ser as anteriores. Mas não é as anteriores da CLT de antes, é as anteriores da nova CLT. Essa MP altera aquelas regras que ficaram assim não estabelecidas. O governo fez esse movimento que era para aprovar logo a reforma. E agora, através de MP, ele faz aqueles cortes. Só que gerou um problema, óbvio, como tudo nesse país, sempre gera um problema, né? Como uma MP entra em vigor imediatamente, antes mesmo da análise do Congresso, a decisão do governo de fazer os ajustes na lei trabalhista, utilizando esse instrumento, gerou uma queda de braço entre duas pessoas conhecidíssimas. O líder do Senado, que é o Romero Jucá, do PMDB, e o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia, do DEM, do Demo. Eu falo que é do Demo, o DEM aqui é o Demo. Então o que acontece? O Romero Jucá concorda, que é por medida provisória. Já o Rodrigo Maia, né, parece uma criança às vezes nas fotos, né, a gente brinca com eles, tem vários memes e tal, né, um abraço ao Rodrigo Maia, né, brincadeira, tá, do Demo, ele não gostou, porque ele queria que isso fosse feito na lei, ou seja, antes de aprovar a reforma. O fato é que isso desestabiliza naturalmente o governo, né, e uma coisa eu vou dizer aqui, tanto por medida provisória ou por lei, na minha opinião, o povo saiu perdendo do mesmo jeito. Essa é que é a verdade. E já que nós estamos falando em regras, em reforma, olha só essa questão aqui no Brasil que eu gostaria de trazer aqui para a nossa pauta. Mesmo com ordem judicial, pessoas têm dificuldades em ter seus direitos garantidos. E é o que a gente vai acompanhar no VT agora. Roda aí. O papel que Mércia segura na mão não lhe valeu de nada na hora de colocar a filha na creche. Esta é uma decisão judicial que nunca foi cumprida. A data é de 22 de agosto de 2017 e garantia a matrícula em 30 dias. Antes de ir para a justiça, Mércia seguiu todo o protocolo de quem procura colocar o filho na escola para conseguir trabalhar. Primeiro foi até a escola perto da casa dela e fez a inscrição. A bebê tinha 3 meses, agora está com 7. Nem a antecedência, nem a decisão judicial deram a Mércia um direito que é constitucional. Como que eu vou trabalhar? Se eu não tenho com quem deixar a criança, que as pessoas pedem um dinheiro, 150, 200, eu não tenho nem condição. Estou com pedido de ordem de despejo da casa que eu moro, com a Juiz Criança.
porque não estou trabalhando e preciso da vaga dos 6 para ela estar indo para a escola, para mim estar trabalhando meio de faxina no que aparecer o trabalho. Tentamos entrar em contato com uma creche próxima à casa da Mércia. A diretora foi categórica. A gente não tem vaga, por isso que eu não posso... Existe um limite de vaga, vamos supor, se uma sala é 18 ou 19, eu não posso pôr mais criança a partir disso, porque toda criança que está aqui dentro tem que estar matriculada e registrada, entendeu? A questão das decisões judiciais que não são cumpridas voltou à tona depois da morte do engenheiro Eduardo Luiz Santos na última segunda-feira, dia 6 de novembro. Ele deu entrada uma semana antes em um hospital da Zona Leste de São Paulo depois de sofrer um infarte. A família conseguiu uma liminar para transferir o paciente, mas ele acabou falecendo antes de ir para outro hospital. A Secretaria Municipal de Saúde diz que Eduardo não foi transferido porque seu estado de saúde se agravou. Já a família argumenta que a liminar não foi cumprida assim que foi expedida. Veja o que diz a advogada da família neste vídeo enviado por WhatsApp. Uma pessoa veio a falecer porque no feriado não tinham responsáveis, não tinham diretores clínicos com poderes de mando para dar efetividade a uma ordem judicial. Esta juíza acredita que é sempre um problema quando o Poder Judiciário tem que forçar o Executivo a cumprir seu papel. Imagina quantas pessoas vivem numa cidade, não é? Vivem no estado. Todas essas pessoas têm que ter direito à educação, têm que ter direito à saúde. E, em tese, as pessoas que trabalham para o Executivo estão trabalhando nesse sentido. Este advogado da Defensoria Pública, que é a instância de defesa do cidadão, diz que direitos não são favores, são obrigações. É possível ao juiz informado pelo defensor público que aquilo não foi efetivado na prática, de se valer de várias medidas processualmente previstas aí no Código de Processo Civil para fazer efetivar aquela medida, até mesmo o chamado poder de polícia, estabelecer-se multa pecuniária por dia de atraso no descumprimento da medida, mesmo em casos de família, a famosa pensão alimentícia, a possibilidade até de uma medida coercitiva que chamamos de a pessoa, o devedor de pensão alimentícia ser até levado a uma medida extrema de prisão civil se não cumprir a medida judicial no prazo determinado. Sabe o que eu acho em relação a isso? Você vê que o nosso país ele só funciona na base do tapa. Já percebeu? Porque a justiça, quando ela funciona, esbarra nessas questões. Por exemplo, a justiça mandou a ordem lá porque era para a menina ir para a creche e a creche falou assim, não tem vaga. Ou seja, como se não tivesse ordem judicial. E não acontece alguma coisa? Não acontece nada. Ah, mas a creche é pública. Então sabe quem que tinha que ser acompanhado para o distrito policial, passar uma canseira? O responsável pelo serviço público, que é quem? Aquele que você vota. É isso mesmo. Por exemplo, se a creche é municipal, o prefeito tinha que dar um esclarecimento lá. Tinha que se virar atrás dessa vaga. Essa que é a verdade. E eu concordo, eu vou passar aqui, ó, eu concordo com a juíza que deu a entrevista aí na matéria, quando ela diz que é complicado quando o Poder Judiciário tem que se fazer valer em cima do Poder Executivo, ao qual deveria estar dando, por exemplo, no caso aí de coisas básicas, que são, por exemplo, transporte, educação, saúde, né, que foi outro caso aí que a gente viu, o cara morreu porque não teve uma transferência. A gente tem uma saúde debilitadíssima. Bom, eu não vou fazer toda a missa aqui de novo sobre as nossas questões que faltam nesse país. O que acontece é que esse país, às vezes eu fico indignado com alguns juízes que mandam fazer determinadas situações sem nem simplesmente tiram pessoas que deveriam estar presas da cadeia por questões burocráticas da lei. E às vezes eu não concordo e eu fico muito bravo com isso. Só que quando a justiça funciona, aí ninguém cumpre. Agora é o seguinte, vamos supor que você não tem onde cair morto. Só tem a sua casinha lá que você, com muito suor você paga o seu aluguel e tal. Aí alguém dá uma ordem judicial para você. Você não tem como pagar advogado. Claro, o Estado vai dar mas a gente não está na Disney, né? Então vamos para a realidade. Eu duvido
que se fosse o contrário, se fosse para o hospital cobrar valores dessa pessoa, se não ia vir polícia, se o cara não ia ser preso, não ia passar não sei quantas noites na delegacia, ia ser aquele inferno. Agora o contrário não. Coitada, que o hospital não tem condições de atender as pessoas, né? Não tem mesmo. O hospital público não tem mesmo, né? Porque a grana vai tudo no bolso dessa cambada, né? Que eu não vou falar o nome, senão eu sou processado. Mas você sabe muito bem de quem eu estou falando. E uma nota aqui, gente. Ontem nós falamos que o gabarito oficial do Enem sairia até quinta-feira. Mas ele saiu hoje, foi antecipado pelo Enem, né? Pelo INEP, né? Que organiza o Enem. Então, a partir dessa terça-feira, o gabarito oficial do Enem 2017 já está... já foi divulgado e você pode acessar ele pelo site oficial do Enem, que é enem.inep.gov.br. Vai lá! E nós vamos agora para a nossa previsão do tempo para esta quarta-feira, feriadão. Roda aí! Nesta quarta-feira de feriado, a umidade começa a aumentar no sudeste e também no centro-oeste do Brasil. E algumas áreas já vão ter chuva. Uma frente fria chega ao sul do Rio Grande do Sul, que provoca o retorno da chuva no fim do dia nas áreas de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Mas as outras áreas da região sul, pegando todas as capitais, sul e leste de São Paulo, pegando a capital paulista, oeste de São Paulo, Presidente Prudente, Mato Grosso do Sul, sul de Goiânia, Rio de Janeiro e o Espírito Santo ainda vão ter um dia de sol forte, poucas nuvens vão se formar ao longo do dia. O dia ainda pode amanhecer um pouco fresco, mas com o sol forte as temperaturas vão subir, faz calor à tarde e por enquanto não tem previsão de chuva. Já no norte de São Paulo, em grande parte de Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte, norte de Goiás, Distrito Federal e no estado de Mato Grosso, a umidade vai aumentar e entre a tarde e a noite já são previstas algumas pancadas de chuva. É uma chuva rápida e que vai acontecer apenas em algumas localidades, mas a umidade já começa a aumentar nesta quarta-feira. Também não chove no Rio e no Espírito Santo, mas por causa de uma frente fria que já se afastou do litoral do Nordeste, a região do Vale do Jequitinhonha, o extremo norte do Espírito Santo e todo o litoral da Bahia e do estado de Sergipe vão ficar com muita nebulosidade e chance para várias pancadas de chuva ao longo do dia, com risco de chuva forte, principalmente no sul da Bahia, onde o tempo fica fechado e chuvoso. Essa faixa norte do estado do Ceará até o estado de Alagoas não vão ter chuva nesta quarta-feira. As outras áreas do interior nordestino também podem ter pancadas fortes de chuva que acontecem a qualquer momento do dia. No norte do Brasil, um dia de sol, calor e chuva, principalmente entre a tarde e a noite, que pode vir em forma de temporal. Mínima prevista é de 17 graus em Porto Alegre e 20 graus em Campo Grande. A máxima em São Paulo chega aos 32 graus, 33 no Rio de Janeiro e máxima prevista de 31 graus em Porto Velho. A umidade começa a aumentar no estado de São Paulo nesta quarta-feira, mas a região metropolitana ainda segue com o tempo firme. Algumas nuvens até vão se formar ao longo do dia, mas vai fazer bastante sol. O dia começa fresco, mas as temperaturas logo vão subir, à tarde já faz calor e por enquanto não tem previsão de chuva. Mas na quinta-feira a umidade aumenta em todo o estado e são previstas pancadas de chuva também na região metropolitana. Na quarta-feira, feriado, a mínima é de 14 graus e máxima de 32. Em Guarulhos, mínima de 13 e a máxima deve alcançar os 33 graus. A umidade começa a aumentar no sudeste do Brasil nesta quarta-feira de feriado, mas na região metropolitana do Rio de Janeiro, o tempo ainda segue firme. Algumas nuvens vão se formar ao longo do dia, mas ainda vai fazer bastante sol. O dia amanhece fresco, mas por causa do sol forte ao longo do dia, as temperaturas vão subir bastante, faz calor à tarde e, por enquanto, pelo menos até quinta-feira, não tem previsão de chuva. A mínima prevista é de 15 graus na capital e máxima de 33. Em Magé, mínima de 17 e máxima prevista de 31 graus. Pois é. Obrigado, pessoal do Clima Tempo. Esse feriado vai ser quente aqui em São Paulo, hein?
Eu estava aqui nos bastidores, até conversando aqui com o Gabriel. Meu Deus do céu, 32 graus a máxima. E eu vou suar pra caramba, porque gordinho você sabe como é que é, né? E vamos agora, nós estamos quase no final do programa, chegar aos comentários, meus comentários finais. A notícia é o seguinte, ó. Michel Temer deve trocar 17 ministros, diz o Romero Jucá. Pois é, o Romero Jucá em seu Twitter, põe na tela aí, Gabriel. Diz o seguinte: a saída do ministro das Cidades, do PSDB, a discussão da reforma ministerial, tendo em vista que há ministério vago, Temer está avaliando e discutindo como vai fazer. Será uma reforma ampla, 17 ministérios vagos, no prazo que o presidente determinar. Ele que vai determinar o ritmo. Pode voltar aqui para mim, Gabriel, e põe aqui nessa câmera aqui. Então, o Romero Jucá disse isso acerca do pedido de demissão do Bruno Araújo, do Ministério das Cidades, né, que precipitou essa reforma. Eu vou falar uma coisa aqui, não para o Romero Jucá, não quero falar com o Romero Jucá, não. Né, a gente já viu ele aí no Twitter e tal. E que o Romero Jucá é o líder do governo no Senado, né, e também o presidente do Senado, tal, aquela coisa toda. O presidente Michel Temer, ele quer fazer uma reforma nos ministérios, tanto que foi adiantado aqui que 17 ministérios estarão vagos. Bacana. Eu creio que o presidente está fazendo essa reforma porque, como está chegando perto das eleições, já estão se fazendo as articulações políticas, que são importantes para o pleito, né? E, claro, vai ter gente que vai mudar de lado e tal, porque esse governo, na verdade, ele é pior que o Titanic. Porque o Titanic ele ainda ficou boiando quase 2 horas no oceano. E esse governo, ele já está lá no fundo do mar faz tempo. Só está fingindo que não sabe. Aí o presidente vai trocar 17 ministros, achando que isso vai resolver o problema do Brasil. Mas eu vou falar uma coisa categoricamente. E eu vou dar aqui a solução dos problemas para o governo. De vez de trocar 17 ministros, só por trocar os 17 ministros, eu acho que deveria estar vaga a cadeira de presidente. Na minha opinião, a incompetência no governo já começa no cargo maior, que é de presidente da República. Sim, começa que já é um presidente que enfiou regras de austeridade na população contra a vontade. Na minha opinião, articulando um golpe parlamentar que tirou a outra presidente, que também não era essas maravilhas, né? Mas que quebrou o processo democrático no Brasil. Mas como tem muita gente envolvida, muita gente poderosa, então quando todo mundo... Já tem gente me chamando de petralha aí, ó. Tenho certeza que você que gosta do Michel Temer, não sei como que gosta, porque eu acho que as únicas pessoas que gostam do Michel Temer, de acordo com a última pesquisa, é ele, talvez a esposa dele e a mãe dele, talvez se ainda estiver viva, né? E outra pessoa que eu não posso falar aqui, senão serei processado. Então, eu digo que para melhorar as coisas, eu acho que a primeira coisa, de vez de trocar 17 ministros, é trocar um presidente. Acho que isso seria um pouco melhor. E aí, com o novo presidente, você coloca um corpo de ministros diferente. Ou seja, mais uma vez eu repito, nós precisamos votar para presidente nesse país e rápido. Porque nós estamos para lá. Como eu disse, o Titanic ainda boiou um pouco. A gente nem boiando mais tá. A gente está lá, a gente está morrendo afogado já. E congelado nas águas frias do Atlântico. Fazendo um paralelo com o naufrágio do Titanic, que é um dos naufrágios mais conhecidos da história, né? E Michel Temer fica conhecido como o presidente que mais afundou o povo brasileiro, na minha opinião. É isso mesmo. Gostaria de agradecer a audiência, agradecer a paciência. Muito obrigado por você ter acompanhado aqui o Fato Brasil de hoje. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode entrar sempre em contato conosco aí, ó, facebook.com/WTV Brasil. Manda sua mensagem, não concorda comigo, ok. Gosta do Michel Temer? Manda aí, eu leio aqui, eu mostro. Faz um videozinho aí de uns 5 segundos e a gente põe no ar. Só vamos manter a linha, não vamos ficar se degladiando. Mas aqui eu não sou o dono da verdade, não. Dou minha opinião e eu dou a sua opinião, ainda que ela seja contrária à minha, não tem problema, não. Estaremos de volta no próximo Fato Brasil. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e até amanhã. Tchau, pessoal!